Vamos aprender hoje de forma rápida, prática, objetiva, o assunto de trigonometria, tá? É um assunto fácil, é um assunto que você tem chance de tirar nota boa aí na sua prova. Então, pega papel e caneta e vem comigo aqui, anota todo o resumo e vamos treinar, tá certo? Vou ainda colocar aqui alguma atividade para que vocês estejam aí fazendo e com gabarito, claro, para que vocês confiram aí as respostas. Então, vamos aqui para a tela do computador comigo. O assunto de hoje é trigonometria, tá? Trigonometria estuda o triângulo retângulo. Mas o que do triângulo retângulo? Primeiro, como é que eu identifico um triângulo retângulo, gente? Ele é assim, ó. Ele tem um ângulo aqui de 90. Ele tem uma reta vertical e uma na horizontal. Não necessariamente ele vai vir nessa posição, tá? Pode vir nessa. Ele pode vir, inclusive, assim, de cabeça para baixo, ó. Mas a sua referência é que o maior lado a gente chama de hipotenusa, tá? Hipotenusa. Hipotenusa. E como é que eu sei quem é o maior lado? É o que está na frente do ângulo de 90, tá? Desse quadradinho aqui que representa o triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto. Os outros dois lados a gente vai chamar de catetos, tá? E aí, ele sempre vai dar um ângulo. Como é que eu vou perceber se eu vou usar trigonometria, relações trigonométricas? Sempre que o triângulo retângulo tiver algum ângulo dentro, que não seja, claro, o ângulo de 90 graus. Então, imagine que aqui eu bote a referência de um ângulo, sei lá, um ângulo de 30 graus, e ele vai querer que você ache um dos lados. Então, sempre, nesses casos, você vai ter que optar pelas relações trigonométricas, que são 3, tá? Então, existe a relação de seno do ângulo, existe a relação de cosseno do ângulo, e existe a relação de tangente do ângulo. São 3 relações muito importantes. O seno do ângulo é a divisão do cateto oposto dividido pela hipotenusa. E como é que eu sei quem é o cateto oposto? Gente, o ângulo está aqui. O oposto é o que está na frente dele. Então, nesse caso desse triângulo aqui, esse seria o cateto oposto. Se por um acaso eu tivesse um ângulo aqui, ó, quem seria o cateto oposto seria o de cá. Então, você sempre vai ter que analisar o triângulo. Às vezes, a questão não vai dar pronto o triângulo, ele vai dar uma situação problema em que você que vai ter que desenhar o triângulo. E aí, você vai ter que analisar o que ele deu, o que é que ele quer, que ângulo é que eu tenho, quem é o cateto oposto, quem é o adjacente, quem é a hipotenusa, né? O cosseno do ângulo é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. A hipotenusa, eu já falei, que é o maior lado, está na frente do de 90. O oposto é o que está na frente do ângulo que ele está se referindo. E o cateto adjacente significa estar junto, estar rente, é o que está aqui rente ao ângulo que ele deu. Já a tangente do ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou a divisão do próprio seno pelo cosseno. Então, se eu não tiver nenhum dado lá no triângulo, mas eu tiver o seno e o cosseno, eu posso dividir um pelo outro, que eu encontro a tangente. Pronto. Tendo isso aí, eu não posso esquecer disso aqui, ó, gente. Os ângulos que mais vão vir no triângulo são os ângulos de 30, 45 graus e 60 graus. Lembre que a soma dos ângulos internos no triângulo sempre tem que dar 180, tá? Então, se aqui é 90 e aqui é 30, 90 mais 30 dá 120, eu sei que aqui com certeza vai ser 60 graus, tá? E aí eu vou precisar saber, gente, os valores do seno do ângulo, do cosseno do ângulo e da tangente do ângulo. Os professores até fazem uma musiquinha, né, na sala de aula, para que os alunos saibam disso. A musiquinha é o seguinte: 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2 embaixo de todos e raiz onde não tem 1. Então, eu vou botar raiz aqui no numerador, raiz aqui e raiz aqui. Pronto, achei os valores de seno e cosseno de 30, 45 e 60, que é quem cai aí na sua prova. A tangente, lembra que eu falei que é a divisão do seno pelo cosseno? Se eu dividir esse valor por esse valor, aqui vai dar raiz de 3 sobre 3, aqui é igual, vai dar 1, e aqui vai dar o próprio raiz de 3. Agora, vamos ver aqui na prática como é que cai isso em prova. Vamos supor que eu tenho aqui uma árvore, tá? E aí, ele diz que o Sol projetou uma sombra que formou com o solo um ângulo, sei lá, de 30 graus. Ele quer a altura, por exemplo, ele quer a distância, vamos supor, a distância que um objeto tem que estar para formar um ângulo de 30 graus aqui com a sombra dessa árvore, por exemplo. Então, ele inventa uma situação, um problema, mas ele vai dar alguma informação para a gente. Então, ele quer isso, o ângulo formado é de 30 graus, e vamos supor que essa distância aqui seja, sei lá, de 10 metros. Aí você vai pensar o seguinte: ele me deu a hipotenusa, que está na frente de 90, e ele quer o cateto adjacente. Aí você vai pensar, qual das 3 fórmulas relaciona a hipotenusa com o cateto adjacente? É o cosseno, porque eu falei que cosseno do ângulo
cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de 30 graus vai ser x, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 10. Quem é o cosseno de 30? Você vai na tabelinha, vai olhar, você vai ver que é raiz de 3 sobre 2, igual, então, a x sobre 10. Vou fazer o chamado cruz-credo. E aí, ó, raiz de 3 vezes 10 vai dar 10 raiz de 3. 2 vezes x vai dar 2 vezes x. Se eu quero achar o x, o 2 está multiplicando, passa dividindo, ó, então 10 raiz de 3 sobre 2 é o valor de x. Aí eu posso até simplificar, x então seria 5 raiz de 3. É assim que a gente resolve, é assim que cai em prova, monta, coloca o cosseno do ângulo, faz o cruz-credo e tá tudo bem, tudo finalizado. O segredo é treinar, interpretar a questão, ver que forma eu vou usar, né, analisando que lado ele quer, que lado ele me deu, e aí é só alegria, vai gabaritar a sua prova. Depois comenta aqui o que é que você teve dificuldade. Não esquece de curtir esse vídeo, tá? Para ajudar aqui a sua prova. Um beijo, manda essa aula aí para quem precisa.